Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Química com Potássio, eu, professor João Castro, trazendo aqui mais um assunto de química para você. Hoje nós iremos aprender como calcular utilizando as curvas de solubilidade, o estudo das soluções. Então, se você já aprendeu aí o que é solubilidade nos vídeos anteriores aqui neste canal, você está apto para utilizar esses gráficos e calcular, né? Então, como utilizar a curva de solubilidade, como fazer seus cálculos. Veja só, aqui na primeira questão eu trouxe um gráfico, né? Um gráfico com vários sais. Então você tem o sal, sua solubilidade, né? O sal B, o sal C, o sal D e o sal E. Olha só, galera, uma coisa interessante aqui é que o sal E ele tem uma solubilidade exotérmica. Lembra lá na aula anterior que o sal que tem solubilidade exotérmica ele tem uma curva descendente, ou seja, sempre vai para baixo, né? Vai diminuindo com o aumento da temperatura. E os sais com solubilidades endotérmicas são sempre ascendentes. Ó. O sal A, o sal B, a curva sempre está subindo. Ó. O sal C. O sal D, apesar de não parecer, também está subindo levemente. Tá? Pouco, mas está subindo. Então, o que diz aqui? Ó? O gráfico a seguir mostra a curva de solubilidade para diversos sais inorgânicos. A análise do gráfico permite concluir que a quantidade mínima de água em gramas necessária para dissolver 16 gramas do sal A é igual a quanto? Então, ele está fazendo aqui uma análise em relação apenas ao sal A. Eu quero saber qual é a quantidade mínima de água. Né? Quantidade mínima de água em gramas necessária para dissolver ali 16 gramas do sal A. Então, para isso, o que nós temos que fazer? Sempre analisar a temperatura que está sendo fornecida para fazermos nossa análise. Então, como é uma temperatura de 10 graus Celsius, eu preciso extrair desse gráfico o coeficiente de solubilidade dessa temperatura. Então, eu vou tirar aqui, ó, vou analisar aqui, ó, o monográfico aqui é tal, vou puxar aqui, vou riscar aqui e vou encontrar a curva nesse ponto. Ó. É basicamente 80, tá? Tá ali e tal, próximo do 80 eu vou dizer que é 80, tá? Então, ó, a 10 graus Celsius, a solubilidade do sal A é de 80 gramas para cada 100 gramas de água. Então, já vou colocar aqui, ó, 80 gramas de A está para 100 gramas de H2O. A quantidade mínima de água para dissolver 16 é quanto? A quantidade mínima é X, né? Então, vou colocar aqui, ó, debaixo da água. Qual a quantidade que eu estou dissolvendo? 16 gramas. Então, vou colocar aqui, ó, 16 gramas de A. Então, ó, grama de A cancela com grama de A, né? E aí você tem 16 vezes 100, 80 vezes X. Então, ó, 16 vezes 16 gramas vezes 100, né? Gramas de H2O, 80 vezes X. Né? Esse grama aqui eu já cancelei ali, né? Então vai ficar X é igual a 1600 dividido para 80 gramas de H2O. Então, ó, 0 cancela com 0, né? 160 dividido para 8, olha lá, 16 dividido para 8, 2. Então, acrescento o 0 aqui, 20 gramas de H2O. Então, galera, o que isso significa? Que para eu dissolver 16 gramas deste sal, eu preciso um total de 20 gramas de água. Resposta B aí pra gente, certo? Vamos para outra questão aqui. Ó. O que a outra questão diz aqui? Com base nas curvas do gráfico anterior, então acho que é esse gráfico aqui, ó. Na verdade, né, extrair essa questão de algum lugar. Faça o que se pede. Determinar a massa do sal A, que pode ser dissolvida em 250 gramas de H2O a 70 graus Celsius. Tá? Então, primeira coisa, qual é a massa
máxima, ou seja, a massa que eu posso colocar ali, ó, limite para saturar a solução de A, que pode ser dissolvido em 250 gramas, né, de água a 70 graus Celsius. Então, eu tenho que ver aqui, ó, 70 graus Celsius é onde? É aqui, ó, temperatura. Então, vou puxar aqui, vou puxar até A. Então, encontrei, ó, a solubilidade de A em 70 graus Celsius é de 90. Então, eu tenho aqui o coeficiente de solubilidade. Ó. Questão A. 90 gramas de A está para 100 gramas de H2O. Né? Agora, qual é a massa máxima que eu consigo dissolver em 250, né? 200, corrigindo aqui, ó, 250 gramas de H2O. Então, responde esse cálculo. Grama de H2O cancela com grama de H2O, 0 cancela com 0. Então, ó, x vezes 10, então 10x igual 90 vezes 25, né? Então, aqui o resultado eu vou ter gramas de A. Então, x é igual, né? Então, 90 vezes 25 aqui vai dar um total de 225. Corrigindo, 2250. Eu vi a anotação aqui errada. Então, ó, dividido para 10, 0 corta com 0. Agora sim, 225 gramas de quem? De A. Então, o que isso significa, galera? Olha só. 90 gramas eu consigo dissolver 100. Então, o resultado para dissolver em 250 é um valor próximo também. É um total de 225. Tá? Então, posso colocar até 225 gramas de A em 250 gramas de água nesta temperatura. Já na segunda condição, B, diz assim, determinar a massa mínima, né, de água que se dissolve totalmente 15 gramas de sal B a 60 graus Celsius. Então, a gente vai aqui para B, ó, 60 graus Celsius, puxou, encontrou aqui a solubilidade dele, é 60 também. Tá? Então, ó, nesse caso, você tem 60 gramas de B para 100 gramas de água. Então, se eu colocar 15 gramas de B, qual a massa de água que eu preciso para dissolver ele? Então, grama de B cancela com grama de B, certo? 15 multiplica 100, 60 multiplica x. Então, você tem aqui, ó, 15 vezes 100, 15 vezes 1, 15, 0, 0. 0, 0. Dividido para 60. Né? Então, aqui, ó, 150 dividido para 60 vai dar um total de 2,60, só corrigindo aqui. Ah, tá, 0 dividido para 0, né? Então vai dar um total de 25 gramas de H2O, tá, galera? Então aqui, nesse caso, x é igual a 25. Não tinha percebido aqui, mas no final eu percebi, tá? Então, eu consigo dissolver 15 gramas de sal B com apenas 25 gramas de H2O. Certo, galera? E para a gente finalizar aqui, nessa última questão, se uma solução saturada de cloreto de amônio contendo 200 gramas de água numa temperatura de 70 graus Celsius for resfriada para 30, a massa do precipitado é quanto? Então, primeira coisa que a gente tem que ver quais são os coeficientes de solubilidade de 70, em 70 e 30. Né? Então, vamos lá. Em 70 é 60. Tá? Então, já vou colocar aqui. Ó. Em 70 graus Celsius, você tem uma solubilidade de 60 gramas. Né? Sempre bom você olhar aqui, galera, se é 100 mesmo que ele está relacionando. Tá?
Então, 60 gramas para 100 gramas de H2O. Já na temperatura de 30, olha só, ele baixa para 40, tá? Então, em 30 graus Celsius, a solubilidade é 40 gramas para 100 gramas de H2O. Aí, ó, se a solução é saturada, ou seja, ele está dissolvido na quantidade máxima. Então, aqui, ó, ele tem 200 gramas de água, né? Então, vou colocar aqui, ó, 200 gramas de água. Então, não é difícil entender que é o dobro de massa, né? X vai ser igual a 120. Ó, grama corta com grama, zero corta com zero. Então, 2 vezes 60. Então, X é igual a 120 gramas. Então, aqui na primeira solução, a gente tem um total de 120 gramas. Só que na segunda condição, formou precipitado. Por quê? Porque nesse caso aqui, 200 gramas de água vai conseguir dissolver apenas o dobro de 40, que no caso será 80. Né? Se você calcular aqui, você vai conseguir achar, né? X é igual a 80 gramas. Então, galera, qual é a massa do precipitado? É fácil. É só pegar aqui o que tinha antes, que era 120, dissolvido. Depois que esfriou, a solubilidade foi para 80 gramas permitida. Então, a quantidade que sobrou, que não se dissolveu, foi um precipitado de 40 gramas. Tá, galera? Então, é basicamente isso. Espero que vocês tenham curtido aí essas resoluções, tá? Resoluções feitas na hora, né? E curtem, compartilhem esse canal, se inscrevam e continuem assistindo as aulas aí. Valeu, galera. Professor Potássio por aqui. Fica por aqui. Fui.